Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite, dia 27 de agosto, 8h16, 6h16, 6h16, da noite. E nós estamos aqui para engrandecer e glorificar o nome de Jesus Cristo, Louvado seja o nome daquele que é santo, puro e verdadeiro. Amados, Deus me deu uma palavra essa semana, eu quero ler esta palavra para vocês, amém? Mas antes de entrar na palavra, eu vou cantar um hino da harpa cristã, amém? Para a gente exaltar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar. Conduzi-nos a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhais, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eita, glória a Deus. Louvado seja aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Amém, meus amados? Eu quero agradecer ao nosso Deus por tudo, por todas as coisas, para nós, cada dia mais, permanecer firme no caminho de Deus, Soberano e poderoso e eterno Deus, obrigado por essa rica oportunidade, obrigado por esta noite, obrigado por esse domingo que o Senhor tem nos dado desde de manhã, nos ajuda, nos dá força, nos dá entendimento e sabedoria da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome daquele que é digno de toda honra e toda glória, Deus. Olhai para essas pessoas que vão ouvir a Tua palavra, Senhor, que venha ser liberto, que venha entregar a vida ao Senhor, porque nós estamos vivendo o tempo do fim desta terra. O Senhor falou que breve voltará e pegará os seus escolhidos. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Estamos aqui nesta noite para ler alguns textos bíblicos da Palavra de Deus, capítulos e versículos, E eu senti de Deus para nós ler esse texto. Amados, a luta é constante, a batalha espiritual é constante, e nós temos que estar firme, forte, para vencer as batalhas daqui desta terra. Porque a gente vê que as coisas estão cada dia mais piorando na terra. Você vê que as perseguições já começou já há muito tempo, e no mundo atual de hoje, neste Brasil, haverá perseguição contra a igreja, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. O mais triste nisso tudo é que muitos vão negar o nome de Cristo. Hoje é domingo, as congregações estão lotadas. A Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos estão fazendo as congregações, indo para as quatro paredes só para passear, só para ouvir a bênção, para ouvir pregações, para agradar os seus próprios interesses, seu próprio eu, não para ouvir a palavra de correção,
a palavra de mudança, porque quem serve a Jesus Cristo é renúncia, você vai ter que renunciar a muitas coisas e nós temos que ser diferente do mundo, porque o próprio Jesus falou que se você faz a vontade do mundo, você não faz parte do reino dos céus. Mas nem que tiver hoje, infelizmente, são pessoas conhecidas no meio evangélico, neste país Brasil, que estão se misturando com as coisas do mundo. E quem se mistura com as coisas do mundo, o próprio Jesus falou que não pertence a ele. Então as pessoas não entendem quando a Bíblia diz que nova criatura é quando você faz uma aliança com Deus e entrega a vida para Deus. Então você não pratica mais o que você praticava antes. Então você tem que entender quem serve a Ele não pode praticar o que você praticava antes. Então você é diferente se você realmente recebeu o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Vamos ler um texto bíblico. A gente está vendo cada dia mais os escândalos aumentando, os escândalos, as mentiras, as enganações. A gente está vendo cada dia mais este evangélico mentiroso que está neste país, cada dia mais piorando. Mas Jesus falou que essas coisas têm que acontecer, para que é para se cumprir, que nem todos que estão dentro dessas congregações vão ser salvos, porque é um querendo derrubar outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo ter fama, dinheiro, com o nome de Jesus Cristo. E hoje a gente fica parado pensando que essas pessoas querem ficar presas às bênçãos que Deus dá. A gente vê às vezes um irmão, uma irmã que não tem, e esse ou essa pessoa, ou este irmão, esse irmão, esta irmã que foi abençoado, não quer dividir com aquele irmão, com aquela irmã que está precisando da bênção também. São pessoas egoístas, pessoas que só pensam em si próprio. Muitos famosos no meio evangélico, essa porcaria que se chama música gospel, né? Esse lixo que está aí, que não tem nada de adoração a Deus, que só é para ter fama e engrandecer a esses cantores gospel neste país Brasil. Esse não é o evangélico de Jesus Cristo, não é o evangélico de Cristo. Esse gospel aí que não tem nada a ver de Jesus Cristo. Gospel está falando logo tudo, gospel, ou cuspir nessas músicas, nesses cantores mercenários. Esses cantores mercenários, esses pregadores mercenários que vivem com as suas mentiras, com suas enganações, só para querer fama e dinheiro. E quem vive atrás disso tudo vai ficar aqui na terra. A Bíblia. Estude a Bíblia. Não confie no homem. Não confie em mim, confie na palavra do Senhor. Pega a Bíblia para estudar, crente. A gente vê que 90% dos cristãos do brasileiro não estuda a palavra de Deus, só querem ouvir o que o pastor, o que o pregador tem para oferecer, mas não quer estudar a Bíblia, não quer buscar a palavra de Deus, só quer receber bênção, só quer vitória. O irmão mesmo diz que não quer saber de vitória, não quer saber de dificuldade, ele só quer saber de bênção. Jesus passou na terra, passou por muitas coisas na terra, e ele está dando um alerta para esses que vivem neste mundo, neste evangelho mentiroso que está no Brasil, que venha mudar enquanto há tempo, porque quando ele vier, ele julgará todos aqueles que brincaram de ser crente aqui na terra. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, amai vós igualmente desse mesmo pensamento. Por que é que você não ama e só quer destruir o outro irmão, destruir a irmã, falar mal do irmão, falar mal da irmã? Por que é que você não demonstra o seu amor ao seu irmão? Por isso que está dizendo aqui a palavra em 1 Pedro capítulo 4.
Ora, tendo Cristo padecido na carne, amai vós igualmente desse mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Quem foi? Jesus Cristo. Para que no tempo que vos resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. No passado já dependeste tempo além do tolerável, para realizar a vontade de Deus. Aí muitos dizem que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Muitos dizem que está fazendo isso, fazendo aquilo para Deus, mas não está. E quando faz, é por interesse. Não tem o segmento do Espírito Santo. Desperta a igreja brasileira. Desperta a igreja brasileira. Pega a Bíblia para estudar. Estuda a Bíblia. Orem, jejuem, busca a palavra de Deus, porque quando ele vier, ele vai julgar primeiro a casa dele, a igreja dele, e ele só salvará aqueles que foram obedientes à palavra dele. Oh glória! O crente morre para o pecado, mas muitos não querem morrer pelo pecado, querem viver no pecado. Pessoas que são cristãos, diz que desceu às águas, aceitou Cristo, mas continua sendo a velha criatura. Deu para entender? Essa pessoa não entendeu o que é servir a Jesus Cristo. Olha o que aqui diz a palavra. Além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. E naquela época andáveis em libertinagem, na sensualidade, na bebedeiras, orgias, farra e nas idolatrias repulsivas. Tudo isso está acontecendo de muitas congregações neste país. Ovelhas, pastores envolvidos em orgias, em bebedeiras, em droga, em prostituição. É como Jesus falou, quando ele vier, ele vai julgar primeiro a igreja dele, e ele só vai levar os lavados e remidos no cordeiro. Você pode continuar nas suas orgias, você pode continuar nas suas bebedeiras, você pode estar fumando o teu cigarro, você pode estar se deitando com a mulher dos outros, você que se intitula cristão, se prepare que o julgamento daquele que vai vir vai ser terrível, mas há esperança. Se você se arrepender e largar a prática do que você está praticando, porque a Bíblia diz, nova criatura é. O que você fazia lá no passado, não faz mais. E por que está praticando? E por que está fazendo? É porque você nunca teve o verdadeiro chamado de Deus. E diz assim a palavra, e eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, sensualidade, por isso vós caluniam, e todavia eles terão de prestar conta com aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Deu para entender? Ele está preparado, porque quando Deus, o Pai, der a ordem ao Filho para descer a este planeta, ele vai dar ordem nas nuvens para julgar todos aqueles que brincaram de ser cristão. Desperta a igreja brasileira. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todos vão ser salvos porque brincou de ser cristão nesta terra. E diz assim, e desenfreada de licenciar sensualidade, por isso vós caluniam,
Todavia eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para aqueles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade vivam mediante ao Espírito segundo Deus. Mas ninguém quer seguir o Espírito de Deus. Tanto ímpio como cristãos, que se titula cristão, não querem seguir ao Criador que fez o céu e a terra. Deus, ele julgará a raça humana pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios caminhos que buscou. Deus, ele não pode intervir no que você quer, no que você busca, porque você não pede orientação a Deus, você não pede que Deus lhe ajude na caminhada, mas quer seguir o seu próprio coração. E aí, a palavra de Deus diz: o que você planta, você vai ter que colher. Oh, glória! Louvado seja Deus. Agora vamos para outro texto bíblico, porque aqui o crente morre para o pecado. Se você entendeu, o crente morre para o pecado. Louvado seja Deus. 2 Pedro, capítulo 2, olha o que aqui diz a palavra. Você pode se prostituir, você pode enganar, você pode mentir, você pode fazer o que quiser na terra, mas no dia do encontro com Deus haverá o julgamento para os que ficaram na terra, para os que não deram crédito à palavra de Deus. Olha o que aqui diz a palavra em 2 Pedro, capítulo 2. Assim como no passado surgirão falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até acúmulo de negarem sobre o soberano. Vai chegar um tempo que já começou. Os mentirosos, os enganadores, que se enriquecem com a palavra de Deus, ficam ligados, focados em dízimo e oferta, que isso, Deus não está querendo dízimo e oferta, ficam preocupados com as coisas para se proclamar para si próprio, mas não querem obedecer ao Criador que fez o céu e a terra. E diz assim: e negarem o soberano que resgatou, traindo sobre si mesmo repentina destruição, a destruição dos falsos mestres. Pessoas que não ensinam a palavra de Deus, mas quer ensinar o que ele quer para fazer aquelas ovelhas de escravo deles. E aí que está o grande erro. A gente está vendo cada dia mais esse evangelho neste país, cada dia mais se afundando, porque não é de Cristo. Esse evangelho que está neste país não é do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus, ele não está se agradando com esta igreja que está neste país, Brasil. Igreja de mentiras, de luxúria, de riqueza, de ganância, de perseguição, para destruir um ou outro. Essa não é a igreja de Cristo. A destruição dos falsos mestres vai ter esse encontro. Deus, ele julgará todos aqueles que se intitulavam pastores, mulheres que se intitulam pastora, que na Bíblia não tem esse negócio de mulher pastora. Isso é invenção do homem da terra. Mulher pastora, pastora fulana, pastora betlana, não existe pastora
Na Bíblia não tem isso. A Bíblia escolheu o homem para ser pastor do seu rebanho. Mas não existe mulher pastora. Não existe. São coisas intituladas pelo homem da terra. Para de estar ficando preso às coisas que esses homens vivem oferecendo. Busca o caminho de Deus. Deixa Deus transformar a tua vida. Você que não é cristão, você que ainda não fez uma aliança com Deus, entrega a tua vida para o Senhor enquanto há tempo. Você que vive brincando de ser cristão, que vive fazendo chacota do Evangelho de Cristo, procura mudar a tua vida enquanto há tempo. Porque se Ele quiser, em um triscar de dedo, Ele pode tirar o teu fôlego de vida. Deixa Deus transformar você que não é cristão e você que vive brincando de ser cristão. Deixa Deus mudar a tua vida enquanto há tempo. E diz assim: e muitos seguirão seus falsos ensinos e praticar libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Olha aí, muitos vão seguir esses mentirosos que estão aí na terra, neste país Brasil. Muitas ovelhas vão seguir esses mentirosos enganadores, que diz assim, e haverá difamação contra o caminho da verdade, vão defamar a palavra de Deus. Você vê aquele homem que diz que é cantor, adorador de Deus, mas não é, do diabo, que é da voz da verdade, né? Aquele cantor, aquele senhor, né? Você sabe o que ele estava fazendo? Cantando música do mundo dentro da igreja. Cantando a música de Jota Quest, né? Um que diz que é cantor da voz da verdade, né? Ele estava cantando a música de Jota Quest dentro da congregação. E as ovelhas, batendo palma ainda, ele cantando a música do mundo. Você está vendo como é que está esses cristãos na terra, principalmente neste Brasil, que Deus não está se agradando com esse evangelho mentiroso, enganador, sujo, esse evangelho que não agrada a Deus. A gente fica vendo no texto que nós estamos lendo, que diz assim: movido por sórdida ganância, tais mestres explorarão com suas lendas artimanhas, e todavia a sua condenação desde há muito tempo pairá sobre ele, e a sua destruição já está em processo. Você que está gordo, está gorduroso, ganhando muito dinheiro das ovelhas, enganando muitas, e muitas estão seguindo esses mentirosos, esses enganadores dentro deste país Brasil, que se titula cristão. Mas Deus está no trono, Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. E diz assim: e as suas lendas há artimanhas, e todavia a sua condenação desde muito tempo pairá sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Deus que é Deus não poupou os anjos caídos que se corromperam e ficaram do lado de Lúcifer. Deus também não vai poupar aqueles que estão brincando de ser cristão neste país Brasil. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Deu para entender? Os anjos caídos que seguiram Lúcifer, o anjo belo do reino de Deus, que queria tomar o lugar de Deus, Deus lançou todos eles para aquele lugar. Está aqui dizendo, para o inferno. E prisionado as cadeias abismais, tenebrosas,
com o propósito de serem servidos para o juízo. No dia do juízo, todo mundo vai comparecer no dia do trono branco. Seja negro, pobre, rico, branco, todo ser humano na face da terra que buscaram outros caminhos, que adoraram outros deuses, que ficaram presos aos seus deuses, Deus ele julgará todos aqueles que brincou na terra. Enquanto isso, muitos estão aí, não pega a Bíblia para estudar, não examina as Escrituras e tudo que está na palavra está se cumprindo na terra. Oh glória! Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, mais 7 pessoas. Aqui ele está dizendo que aquele que estava lá no passado, no dia da criação, foi poupado porque foi temente a Deus, reto e obediente a Deus. Quem foi? Noé e 7 pessoas que entraram na arca e Deus destruiu todo ser vivente na face da terra. Matou todas aquelas pessoas porque não obedeceu a palavra de Deus. E também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando a exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. O mal vai ser destruído na terra. Deus, ele vai destruir o mal que o ser humano está praticando na terra. O mal não vai ficar impune. Deus, ele vai destruir todo o mal que está sobre a face da terra. Vai ser terrível e tenebroso quando Deus destruir este planeta em fogo. Porque no tempo de Noé foi em água. Agora Deus vai destruir o planeta em fogo, que é para purificar o mal que o ser humano fez na terra. Irmão Hilton, ainda dá tempo, dá. Você que não é cristão, dá tempo de você se arrepender e entregar a tua vida para Deus. Dá tempo ainda, está em tempo ainda de você se arrepender. Largue as festas, largue os baile funk, largue a cachaçada, largue as drogas, largue a prostituição. Largue tudo que desagrada a Deus para entregar a tua vida para Deus. No tempo de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu as 5 cidades. Só quem sobreviveu foi Ló e as suas 2 filhas, porque Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra por causa da desobediência. E hoje, no mundo, neste planeta, neste país Brasil, está pior do que Sodoma e Gomorra. Os seres humanos estão cada dia mais desobedientes, não obedece à palavra, não quer saber da palavra, se levanta contra a palavra, blasfema contra a palavra, não quer saber de praticar o bem, mas quer praticar o mal. Então, quem pratica o mal receberá o dia do julgamento de Deus. Está em tempo de você largar a prática do mal, está em tempo. Se você não quer se arrepender do que você faz, o julgamento será terrível sobre a vida daqueles que vivem na prática do mal. Para finalizar, e tornando a exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, e que vivia oprimido com os procedimentos corrompido e libertino daqueles incrédulos. Quem foi? Os que moravam na cidade de Sodoma e Gomorra, as 5 cidades. O povo não obedecia à palavra, não obedecia à palavra de Deus. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da desobediência. Hoje, o povo está pior do que Sodoma e Gomorra. Os seres humanos de hoje na Terra está pior. Hoje, a raça humana, neste país Brasil, neste planeta, a raça humana está aí nesse exato momento, nesta noite, estão aí se prostituindo, bebendo, farriando, se drogando, matando,
fazendo tudo que o diabo quer na terra. Então você se aproxime de Deus, entrega a tua vida para Deus, porque o dia vai acontecer. A raça humana está vivendo o princípio das dores. A raça humana está passando por um processo de dores. E Deus falou que o tempo, o clima, o calor vai aumentar mais ainda na terra. Busca a presença de Deus. Entrega a tua vida para Deus enquanto há tempo. Que Deus te dê a oportunidade para se arrepender, para entregar a tua vida para Deus. Porque a Bíblia diz: aquele que morre sem confessar o pecado para Deus, sem entregar a vida para Deus, não haverá salvação para aqueles que não quis saber da palavra de salvação. Forte abraço, que Deus te dê a oportunidade para ouvir sempre a palavra de Deus.